Olá, tudo bem? O nosso podcast Diálogos para o Bem-Estar está de volta e nesse episódio nós vamos falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Afinal, abril foi o mês da conscientização sobre o autismo e a nossa convidada é a doutora Charlotte Buff Briglia. Ela é médica pediatra, especialista em neuropediatria e professora do curso de medicina da Universidade Federal de Roraima. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Doutora, muito se ouviu falar, nunca se ouviu falar tanto sobre o autismo como agora, mas ainda falta muita informação e consciência das pessoas sobre o assunto. O que é o TEA? Então, o TEA é o transtorno do espectro do autismo ou o transtorno do espectro autista, né? Então, a terminologia é basicamente a mesma, mas ele se refere a uma alteração do desenvolvimento que começa numa criança muito pequena. Nós costumamos dizer que ele faz parte da vida dessa criança e vai se manifestando de acordo com o crescimento e o desenvolvimento da criança, com os sintomas principais já presentes antes dos 3 anos de idade. Mas Como é que os naturalmente, pais podem identificar? isso naturalmente vai depender de qual é a idade que eu estou observando uma diferença no desenvolvimento. Então, umas primeiras dicas, digamos assim, é que toda criança que nasce recebe. Primeiro que nós temos informação hoje, né, muito vasta, gratuita, democraticamente aí na internet para você buscar. Então, toda mãe que tem uma gestação desejada, toda mãe que se preocupa como é que está essa gestação, ela já começa a ler coisas sobre como que está o bebê e como será esse bebê. Assim como na caderneta de vacinação, nós temos um campo muito importante que fala do desenvolvimento. Ali a gente tem os marcos do desenvolvimento infantil. Então, próximos a certas idades, a gente vai ter características que a maioria das crianças atinge. Então, por exemplo, com 1 aninho de idade, uma criança está próximo a aprender a andar sozinho. Ele já começa a falar primeiras palavrinhas. Então, são marcos do desenvolvimento muito simples, mas que são super fundamentais para o restante do desenvolvimento da criança. Então, sinais precoces no bebê é ele não atingir o que se espera daquela idade. Então, Naquela fase, né, de isso, naquela desenvolvimento. fase. Então, tem que rolar para depois aprender. Primeiro, sustentar o pescocinho, aprender a rolar, para depois aprender a sentar e fazer o apoio, né, nos membros e aí conseguir engatinhar e andar. Então, são etapas sucessivas. Uma criança que começa a atrasar para rolar, demora mais para sentar, as questões motoras começam a surgir como uma possibilidade de atraso. A mesma coisa com a comunicação. Nós começamos a comunicar olhando no olho um do outro. Então, a gente vai conversar com uma pessoa, a gente sustenta o olhar para essa pessoa durante alguns segundos. A gente não olha rapidamente e fixa na parede. Ou, quando uma mãe pega um bebê, ele naturalmente, por uma questão biológica, ele fixa o olhar naquela pessoa que está próxima a ele. São os primeiros contatos com essas faces que nos acolhem. Então, quando o bebê não faz o contato visual com a sua mãe ou com quem está o amamentando, quando o bebê não comunica, não faz gestos, não fica fazendo barulhinhos, balbucios, que já deveria estar fazendo em algumas etapas, eu já fico em alerta. E se ele não começa com as primeiras palavrinhas, ou começa, e aí também é um outro alerta importantíssimo, quando a criança faz um desenvolvimento que você tem dúvida, mas ainda não tem muita certeza, e de repente ele perde habilidades, ele regride, falava mamã, papá, dá, água, e aí ele esquece. Aí alguém fala assim, não, essa criança falava um pouco mais, né? Tá tão calado. Então, um bebê calado, gente, não é normal. Então, a primeira coisa, criança é curiosa. Criança observa, criança tenta pegar, tenta mexer, tenta ver como funciona, imita. Uma criança que não faz isso não é porque ela é calada. Então a gente tem que diminuir, digamos assim, esse estereótipo de que isso é coisa de criança, né? Essas palavrinhas, elas são muito danosas para o desenvolvimento infantil. Achar que tudo é normal, alguém era assim na família, fulano era assim, calado. Então, isso tem que ser uma coisa que a gente vai justificar em último caso. Primeiro, a gente tem que observar se a criança tem o desenvolvimento adequado. E aí isso é fundamental
para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer familiar, observar o seu bebê desde pequeno. Existe uma idade mínima Não existe. para tentar um diagnóstico? Esse é importantíssimo. Não existe idade mínima, tá? O que se coloca, e aí, gente, gera confusão. Os critérios diagnósticos desse tipo de situação, ele tem que aparecer antes dos 3 anos. A gente costuma colocar 3 anos como se fosse uma data importante, porque assim, ele tem que estar falando, andando, correndo, pulando, fazendo várias coisas até 3 anos de idade. Mas esses transtornos, eles começam muito precoces. Então, numa equipe muito especializada, com pessoas com experiência, vou te dizer uma pessoa com experiência, uma mãe que tem 6 filhos, 8 filhos, 9 filhos, 10 filhos, ela observa seus filhos, aí ela chega e fala, Charlotte, essa criança, esse meu filho, ele não é igual aos outros, ele é diferente, é mais calado, gosta das coisas do jeito dele, desde bebê era diferente. Então, a idade, na verdade, tem que nos ajudar a perceber o que é apropriado para aquela faixa etária e o que não é. E é nesse sentido que a gente tem que bater a tecla, e não numa idade mínima, porque e isso é muito legal da gente estar falando, para que a mãe que percebe o desafio do seu filho não pensar que está fora da sua sanidade mental. Isso A vai frase corriqueira é: pensaram que eu estava louca, falaram que eu estava caçando doença no meu filho, só porque eu estou preocupada, estão dizendo que eu sou exagerada. Então, Ainda essas existe muito frases preconceito, né? são extremamente recorrentes, o preconceito é muito grande. E a invisibilidade da maternidade e da infância, porque ser mãe é você ser sobrecarregada, você ser perturbada das ideias porque você fica sobrecarregada. Ser mãe, para a população em geral, se uma mãe reclama, nossa, está reclamando do quê? Você é mãe, mãe é assim mesmo. Então, a gente acaba invisibilizando o sofrimento materno. A gestação, a mesma coisa. A hora do parto, a mesma coisa. Por que a gente tem índices tão grandes de violência na hora do parto? E violência que a gente fala é violência verbal, é violência obstétrica, é forçar a mãe a alguma coisa, achar que o parto é assim, daquele jeito. Então, essas pequenas violências, agressões, digamos assim, elas são parte da nossa sociedade. E aí, com a criança, é a mesma coisa. É normal bater em criança. As pessoas acham que é assim que se educa. Então, como é que eu vou dizer que aquela criança que está rígida no seu comportamento, que aquela criança que não consegue se comunicar e chora, ela é birrenta, ela é uma criança, aquela criança é mal educada. Então, quer dizer, eu invisibilizo o que está acontecendo para dizer que é normal e deixar passar. Então, é contra isso que a gente está aqui, é informar para que as pessoas não levem para esse lado. Agora, doutor, esse diagnóstico precoce, ele é decisivo na qualidade de vida dessa criança que é diagnosticada com TEA. Então, quanto antes as terapias, no caso um tratamento, vai ser mais eficaz. A ideia é essa, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente quer dizer assim, eu tenho diabetes e quanto antes eu começar a tratar, melhor para a minha circulação, melhor para o meu corpo, eu consigo viver mais. Se eu não trato diabetes, o que vai acontecer? Eu vou ter descompensação, né, do organismo, eu vou ter várias outras doenças decorrentes de um diabetes não tratado. Aí, por que eu faço isso com uma doença? Por que a gente faz isso? Porque ela atinge a maioria da população, porque ela é incapacitante e porque eu consigo identificar no exame. Então, existe uma série de fatores de por que a gente faz isso com certas situações. Pressão alta é a mesma coisa. Então, a gente fala disso muito, por exemplo, para os graduandos, para os alunos, né, do curso de medicina. Assim, precisamos saber disso, mas a gente também precisa saber muito sobre o autismo, porque a prevalência é muito alta e eu preciso saber sobre o assunto para poder tratar melhor. E aí, tratamento de autismo não é igual ao tratamento dessas outras situações que eu falei, ele é um pouco diferente. É diferenciado. Então, a gente tem algumas situações que precisam de observar. E tratar um cérebro em desenvolvimento, que tem conexões diferentes, que não tem uma doença, porque autismo, aí entra uma coisa importante também, autismo não é uma doença, é uma condição que a criança nasce com ela e se desenvolve. Então, quanto antes eu atuar para que esse desenvolvimento seja o melhor possível dentro daquele contexto, porque eu não tenho como prever. Eu adoraria poder dizer que todos vão ter
o mesmo desfecho, o mesmo final feliz se ele tratar super precoce. Porém, nós não podemos fazer isso. O que nós podemos Cada fazer? pessoa tem o seu Cada próprio corpo desenvolvimento, tem uma né? história, tem um desenvolvimento, tem uma genética favorável ou não, um contexto socioeconômico, um contexto cultural. Então, tudo isso muda o prognóstico dessa criança. Agora, quando eu identifico precocemente, eu percebo que a minha criança tem desafios, ela está diferente e eu vou precisar fazer algo, eu começo a procurar o quê? Especialistas em criança. Aqui em Boa Vista, onde é Em que está criança. essa rede? É o desafio maior. Hoje, eu não acho que o desafio seja o maior de todos, não é a identificação precoce, porque a população está mais consciente. Tem mais Então, informação, né? tem muita informação. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm um filho autista, ou a gente tem alguém na família que é autista, ou nós somos, ou o nosso filho é, ou o colega do filho é. Então, não é uma situação isolada. Nós começamos a ouvir mais sobre o assunto, e isso é um dos fatores que ajuda no diagnóstico A precoce. gente estava até falando em números, né? Números. Parece que tem um número que eu fiquei até assustado. Para cada 36 crianças, uma será autista. Essa é a estimativa do CDC dos Estados Unidos, que é um órgão que faz esses estudos amplos com milhares de famílias, com milhares de crianças, e que a cada 2, 3 anos lança essa estimativa, é 1 para 36, a última lançada, deve sair um ano que vem também. Então, a gente deve ter atualização desses números em breve. Mas o ponto é, quanto mais eu sei, mais eu tenho chance de reconhecer. Então, se eu tenho pessoas conscientes, médicos, pediatras especialmente, que acompanham o primeiro ano da infância e que podem falar para a família, olha, realmente eu estou com dúvida aqui, realmente seu filho não está atingindo os marcos adequados para a idade, porque o pediatra é a peça-chave nessa história toda. Quem acompanha os primeiros meses regularmente da criança é o pediatra. Então, é a pessoa que pode nos dar o alerta. Então, é importantíssimo que essas pessoas especializadas estudem ainda mais o assunto e estejam por dentro do assunto. Então, pessoas especializadas em maior número, eu tenho famílias melhor informadas, né? E eu tenho uma rede com maior número de profissionais atendendo esses casos. Então, naturalmente, o número de diagnósticos aumenta. Uma outra coisa que vale a pena a gente colocar nesse ponto é que o autismo ele é considerado um espectro de manifestações de uma diferença no desenvolvimento. O que isso significa? Que eu tenho manifestações muito leves, muito sutis em alguns casos, eu tenho casos um pouco mais graves, eu tenho casos gravíssimos. Existem os níveis. São 3 níveis. Então, existem níveis de suporte. E é isso. Eu vou ser muito sincera. Eu acho que quem lida com isso diariamente sabe o quanto é difícil a gente categorizar, colocar numa caixinha e classificar alguém como nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. O que é o suporte? É o número de terapias. Vamos falar assim. O quanto de terapias aquela criança precisa. O quanto de terapias um autista grande precisa, um adulto, um adolescente. Então, isso muda ao longo da vida. É uma tarefa complexa e eu, subjetiva. Eu, particularmente, não gosto de falar em níveis logo de cara. As famílias perguntam muito, eu sei. É natural. Quando eu recebo um diagnóstico, eu quero que o meu filho tenha o menor grau possível. Se existe um grau, eu quero o menor. Eu quero que ele faça terapias e melhore. E aí quase não pareça que é autista. Por quê? Por vários motivos. Eu não sei se todos entendem, mas existe um preconceito muito grande com quem é diferente na sociedade. E esse preconceito, gente, ele é velado, às vezes não é tão aberto. Então, a gente fala de várias coisas, mas os autistas graves, adultos, crianças nem tanto, mas adolescente e adulto, sem tratamento, sem acompanhamento, onde eles estão? Eles estão trancados em casa, longe da sociedade, longe da maioria das pessoas. Então, não existe autismo.
É muito mais fácil eu achar que não existe. Só que a gente esquece da história manicomial do Brasil, da história da saúde mental, da invisibilidade da saúde mental, porque parece que ninguém tem depressão, parece que ninguém tem ansiedade, parece que ninguém tem transtorno bipolar, parece que ninguém tem esquizofrenia. Então, existem muitos preconceitos. E aí, o que acontece? É mais fácil dizer que não existe. Não, isso aí é invenção. Tem gente que está diagnosticando demais. Então, eu acho que a gente precisa melhorar o nosso prisma, o nosso óculos, aí, a nossa lente, né, para enxergar as pessoas, precisa desembaçar, precisa mudar, melhorar. Porque é por isso que a gente pensa que não tinha. Então, eu não vejo tanto quanto, assim, não é um aumento só por conta de questões ambientais, não é. Eu acredito que muito do que a gente faz hoje é porque a gente enxerga. Eu me formei há mais de 20 anos, vai. Eu não lembro agora. E na época a gente falava um pouquinho ali, sabe? Você ficava sabendo que tinha alguma coisa, mas não se estudava isso regularmente num curso técnico, num curso médico, por exemplo. Quando eu fui para a minha formação na pediatria, a gente só recebia de vez em quando alguém com esse diagnóstico num pronto-socorro. Quando eu fui para a neurologia, aí que eu fui começar a ver casos graves. Então, há 18 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, que a gente ia para os ambulatórios e falava assim, não, mas tem mais, não é possível, tem muito, está tendo muito, já estava com esse número alto, porque as pessoas começaram a procurar quem conhecia. Então, hoje a gente tem um número alto, mas a gente tem um número alto de uma infinidade de manifestações. Então, eu não consigo categorizar todo mundo, mas eu consigo dizer, por exemplo, que uma criança tem um grau, digamos assim, mais leve, tem um nível de suporte menor, porque ele precisa de um acompanhante, às vezes uma terapia psicológica para organizar as questões de cunho social, habilidades sociais, né? Às vezes eu tenho uma outra criança com muita dificuldade sensorial, com uma dificuldade de perceber os sons. Os sons são. Esse som, às vezes, numa sala com eco, é incômodo, dá dor de cabeça, a criança fica com náusea. E para os outros que estão na mesma sala, isso não causa. Então, essa sensibilidade, ou para mais ou para menos, ela é muito comum dentro do autismo, faz parte dos critérios diagnósticos e ela causa uma infinidade de sintomas. Então, eu vou ter crianças, por exemplo, que não falam, não verbalizam, choram muito, são muito irritadas e não dormem. São crianças extremamente difíceis de você conduzir. Você precisa de terapias diárias. E aí seria um nível de suporte 3. 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Porque a família não tem como saber fazer. Eles nunca fizeram. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. E aí, falando das terapias, nós temos aqui no estado alguns desafios, né? Um desafio logístico, um desafio de distância de grandes centros, poucas pessoas realmente especializadas, mas a gente não tem o mesmo número de pessoas que teria em outros ambientes, em outros estados. Nós temos alguns núcleos bacanas, assim, que entendem do assunto, mas que estão superlotados. Então, nós temos atendimentos no SUS, tanto no município quanto na parte estadual, né, da saúde e da educação. E tem a rede privada também, né? Só que aí já bem lotado. Não, está tudo questão... lotado. Então, assim, se a gente fosse falar hoje o que nós estamos enfrentando, fila de espera. Se você tem dinheiro para pagar particular, você vai enfrentar fila de espera. Se você tem convênio, você vai enfrentar uma fila de espera também. Se você está no SUS, não tem vaga para você acompanhar adequadamente. Por quê? E aí entra conhecer o autismo. O que é autismo? É um transtorno de desenvolvimento. Legal, tá. O que isso faz? Então, para eu treinar esse cérebro, para eu treinar essa criança, para ela conseguir fazer um simples pegar com a mão, sem derrubar, colocar na boca, isso demanda uma série de habilidades. Eu tenho que ter precisão no movimento, eu tenho que saber a quantidade de aperto ou não nesse copo, nessa xícara, eu preciso acertar o local da boca, essa boca tem que engolir, eu não posso me engasgar, tenho que continuar respirando. E a gente faz isso automático, a gente nem lembra que tem isso para fazer. Nosso corpo aprende muito rápido, porque os caminhos é como se fosse uma rodovia belamente asfaltada, com várias vias. Então, digamos que eu tenho uma freeway, que é aquela rodovia com 4, 5 pistas, maravilhosa.
Esse é o nosso sistema nervoso funcionando legal. Agora, digamos que eu tenha BR-174. O que acontece? Buraco. Locais que não tem asfalto, outros locais com asfalto bom, mas a informação para chegar daqui até Pacaraima ou daqui até Rorainópolis, ela demora muito mais do que se eu tivesse uma via asfaltada. Então, se o meu cérebro tem alguma conexão inadequada, se fez um retorno, uma vicinal aí muito diferente, conectou a via visual com o meu grau de atenção máximo, mas não me conectou direito com a fala, eu percebo tudo que vocês não percebem, mas eu não comunico. Então, o que acontece? Eu não consigo treinar esse cérebro meia hora por semana numa terapia pública ou privada. Não dá para ser uma vez por semana. Se eu tiver que enfrentar uma maratona no final do ano, se alguém aqui corre, né, alguém faz corrida, aqui em Boa Vista tem muita gente que corre, que faz, né, que é super importante também. Adianta eu ir treinar uma vez na semana para ir correr a maratona? Para correr a 9 de julho? Para correr a São Silvestre? Não funciona. Porque eu tenho que treinar todo dia alguma coisa. Eu posso não fazer o treino pesado todo dia, né? Na corrida, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se os corredores de plantão sabem, mas olha aí, eu acho que ele corre. Já corri. Então pronto, tu tem que treinar um dia sim, um dia não, tem um descanso do músculo, né? Mas só que aí no outro dia você tem que fazer o quê? Sei lá, um pilates, um alongamento, alguma coisa, uma musculação. Porque você tem que preparar para uma coisa importante. O cérebro que está em desenvolvimento, ele é o terreno mais fértil para a gente investir. Então, quem não investe em infância está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo cérebro e está sendo sem inteligência. Então, assim, eu preciso investir nesse cérebro. E aí, esse cérebro, para mudar, porque eu não tenho como fazer uma cirurgia, abrir a cabeça dos meninos e fazer a conexão funcionar. Não é essas máquinas aqui do som do nosso amigo aqui, da sonoplastia. Eu não posso abrir e arrumar. Então, eu tenho que fazer o quê? Treinamento. Esse treinamento é intensivo. Então, é todo dia. Mesmo no nível 1 de suporte, eu tenho que fazer 3, 4 vezes por semana alguma coisa. Às vezes, eu tenho que treinar a parte motora. Eu preciso fazer atividade física. Eu preciso estar com o corpo saudável. Eu preciso comer bem. Então, assim, são treinamentos que eu como médica, eu vejo uma criança, às vezes, a cada 3 meses. Outra criança eu vejo a cada 6 meses. Tem algumas que eu vejo mensalmente porque são um pouco mais delicadas, mas é raro. O que acontece com um terapeuta? Um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma psicóloga. É a mesma criança toda semana. Então, eu não tenho como ter 600 vagas com a psicóloga. Eu tenho 20. Então, como é que a conta vai fechar? Não fecha. Eu preciso de mais pessoas e, além disso, esse trabalho precisa continuar com a família, porque o filho não é da psicóloga, o filho não é da fono, o filho não é da terapeuta ocupacional, nem da médica. Vai para casa, tem que ter atenção especial. Essa família precisa saber o que fazer. Então, o maior desafio que a gente tem hoje é como tratar uma criança que precisa de tratamento. E tratamento que eu digo é a forma de fazer. Como lidar com essa criança 24 horas. Então, como é que eu boto para dormir? Como é que eu acordo essa criança? Como é que ele toma café? Como é que eu vou dar um banho? Tudo isso a gente precisa aprender. E as famílias, elas precisam de orientação. Então, se a gente tivesse um recado a dar, digamos assim, importante, é que quem identifica atraso no filho precisa procurar ajuda o mais breve possível. Porque é esse investimento precoce que me ajuda lá na frente a não ter tantos desafios. Então, é o que poderia prevenir piora no comportamento. Quer dizer, o seu filho pode até frequentar uma aula normalmente, Com certeza. uma escola, a maioria frequenta. se formar, pode. Né, e ser um profissional. Pode. Eu tenho alunos de medicina que descobriram o diagnóstico agora. É difícil? É. Porque, às vezes, ele não vai conseguir ter a mesma interação com o grupo, mas é capaz de fazer muitas outras coisas, às vezes, que a gente não faz. Então, ter a atenção muito mais voltada para alguns treinamentos, pegar especialidades que ele prefira, né, que tenha mais facilidade. Então, existem coisas que são possíveis de fazer. É muito comum a gente ouvir, fora do Brasil, as empresas, né, de tecnologia selecionar pessoas ali dentro do espectro autista que tenham habilidades naquela área. Significa que todos vão ser com altas habilidades? Infelizmente, não. Mas existe. Nem todos vão ter essas ilhas de habilidades extraordinárias. A maioria não. Memória é uma habilidade muito marcante. Não só do autismo. Uhum.
eles têm uma facilidade, às vezes, com algumas situações. Por exemplo, eu tenho crianças com síndrome de Down que a memória é incrível, é um negócio assim, absurdo. Crianças com deficiência intelectual que têm uma memória fantástica, porém, às vezes, com dificuldade de usar isso funcionalmente. Então, a função, o que eu faço com essa memória? Por exemplo, tem casos relatados de autistas, assim, isso ao longo das décadas, né, de estudo, que tem ilhas, é o savantismo, né, a síndrome de Savant, que eram antigamente chamados, são pessoas com muita deficiência intelectual, mas com ilhas de extrema habilidade. Então, por exemplo, a pessoa decorava a lista telefônica. Para os nossos ouvintes, quem não sabe o que é uma lista telefônica, bota no Google, era um negócio que a gente usava para ligar para quem a gente não conhecia, tinha um número num livro, gente, existia uma lista telefônica. E tu acredita que existiam pessoas que decoravam a lista telefônica? É uma loucura. É uma loucura. E a pergunta é, para que eu vou fazer com essa lista telefônica? Então, as habilidades, elas podem ser extraordinárias, mas eu tenho que tentar levar, ajudar, conduzir para que sejam úteis para aquela pessoa, trabalhar com aquilo. Sejam funcionais. Sejam né? funcionais para ela poder conviver melhor em família, na escola. Então, é possível, mas a gente precisa, então, primeiro, identificar rapidamente, precocemente, porque é isso que vai garantir tempo. Então, alguns especialistas falam muito essa frase: tempo é cérebro. Para que para a gente, cérebro é um troço tipo bem importante. Cérebro é tempo. E aí esse tempo ele garante qualidade de vida lá atrás, lá na frente. Desculpa. Então, assim, cérebro é tempo, eu preciso usar esse tempo de uma forma otimizada, investir corretamente. E eu sei que vai ser difícil, porque, infelizmente, mesmo com os melhores tratamentos, eu sei que tem algumas famílias que enfrentam isso, conseguiram bons especialistas, fazem uma carga horária intensa, mas seus filhos têm um corpinho que, às vezes, não responde. Mas eu preciso tentar. Eu não posso Não achar pode que desistir. eu não posso desistir. Então, sempre tem algo a fazer. E se eu pudesse dar um segundo recado além desse, o segundo seria: procurem pessoas que entendam de crianças pequenas, que entendam de adolescentes, então que entendam da idade do seu filho, porque é mais seguro não tentar técnicas mirabolantes que só funcionam com meia dúzia de pessoas, que só aquele terapeuta resolve, não é esse o caso. Mas é procurar pessoas especializadas que utilizem técnicas cientificamente comprovadas, porque realmente a gente precisa de segurança para lidar com o comportamento infantil. Muitas das vezes a criança vai chorar, vai gritar, não vai querer o tratamento. E eu preciso saber acalmar, eu preciso saber conduzir com o assentimento dessa criança. Então, hoje a gente fala muito de assentimento. A criança precisa conectar com o terapeuta. A criança precisa ter respeitado os seus direitos, mas também os seus gostos, as suas particularidades. A gente não pode violentar uma criança no sentido de tentar fazer uma terapia à força. Então, isso não vai produzir nada produtivo, não vai ser nada útil para essa criança. Então, procurar pessoas realmente qualificadas, embora a gente saiba da escassez desse público. E o terceiro recado é para os pais. Eles é que são os especialistas nos filhos deles. Então, eu sou especialista em João e Estevão, e eu sou uma péssima especialista, porque ainda estou aprendendo com eles. Tem muita coisa que a gente aprende, né, com os filhos, mas eu não sou especialista no filho, no seu filho, na sua filha, eu não sou. Eu posso ser especialista nessa área do conhecimento, mas aquela particularidade em casa é a família que resolve. Então, se o terapeuta pode ser o melhor terapeuta que for, ele trabalha a fala, ele trabalha a comunicação, e de repente ele chega em casa e o pai, para descansar, ou a mãe dá o celular para a criança ficar quieta. Acabou com tudo que fez o dia inteiro. Acabou. Aí no outro dia, mesma coisa. Em 6 meses, poxa, meu filho não está evoluindo. Poxa, o que será que está acontecendo? Nós temos dificuldades. Então a gente tem que encarar que é difícil, é pesado, é um caos, mas se a gente não fizer isso, não melhora. E aí eu vou ter uma criança que cresce. Eu queria que a senhora finalizasse, concluísse esse nosso bate-papo, dando um recado para a sociedade sobre o autismo. A criança autista cresce. E ela vai se tornar um adolescente autista, e ela vai se tornar um adulto autista, e eu preciso saber como lidar com isso em todos os ambientes. Naturalmente, a gente tem muitos desafios, mas eu acho que a gente também tem muito conhecimento hoje que pode ser compartilhado. Então, se a gente conhecer essas pessoas melhor, a gente consegue adaptar
o ambiente de trabalho, por exemplo. Então, se uma pessoa necessita de, por exemplo, melhor estímulo sonoro para não ter tanta dificuldade, a gente consegue adaptar isso. Na escola, se eu consigo perceber os diferentes autismos que eu vejo ali, isso é fundamental. O Joãozinho tem 6 anos e ele me falou que na sala de aula dele, é meu filho, é o mais novo, ele falou que tem... Mamãe, por que os autismos aqui são diferentes? Porque um deles não fala e às vezes ele pega meu lápis e eu não gosto e às vezes meu outro colega, aí ele deu o nome dos colegas, eles falam igual a gente, eles estão aqui com a gente, igualzinho. Ele já entendeu que tem diferença. Se uma criança de 6 anos entendeu, se a outra de 5 anos chamou os coleguinhas autistas de artistas e acolheu eles, mesmo na baguncinha que eles estavam fazendo, por que é tão difícil o adulto entender a diferença? Então, eu acho que a gente precisa... Tá dando um recado, né? O Joãozinho deu um recado. Eu acho que a gente precisa aprender com as crianças que as diferenças existem, mas cabe a nós que temos condições de adaptar da melhor maneira, porque senão não tem inclusão. Inclusão real só quando a gente participa. Doutora, muito obrigado pelas informações, pela Estamos consciência. Foi bom demais. Que bom. Eu termino essa entrevista falando uma frase que eu ouvi de um médico que tem um filho autista, que o autismo não é problema, o problema é desinformação. Concordo plenamente. O Diálogos para o Bem-Estar volta no próximo episódio com mais um assunto interessante para você. Até lá.